Olá, meu nome é João César de Freitas Pinheiro. É, eu quero lhes falar hoje sobre um certo oportunismo mineral hipócrita. Estranho, né? Oportunismo mineral hipócrita. Mas vocês vão entender. Nós estamos em Fortaleza no dia 11 de junho de 2021. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem sabe ler, leia. Mas não se enganem com os falsos profetas que tocam o hino da Internacional antes de discursar, mas passam longe de serem socialistas ou de adotarem uma prática socialista ou comunista. Os discursos economicistas destes estão mais centrados no pensamento de John Maynard Keynes e Joseph Schumpeter do que de Karl Marx e Rosa Luxemburgo. Haverá quem me acuse de disseminar o dissenso nesse momento histórico de necessidade de união de todas as forças de esquerda para combater o avanço estratégico e tático da extrema-direita no Brasil. Mas isso me incomoda menos do que deixar de esclarecer a respeito de um discurso consolidado por grupos organizados com o fito de ocuparem cargos num possível futuro governo de Lula. Derrubaremos Bolsonaro. Os fascistas de plantão serão rechaçados. E nós vamos disputar ideias sobre a construção de uma nova sociedade num novo ambiente de discussão. A pretensão de mais uma rodada de governo de coalizão, né, está levando ativistas e militantes que se dizem socialistas a discutir sobre as possibilidades, entre aspas, realistas, de avanço das ideias de emancipação democrática e popular. Mas se curvam previamente num abatedouro, como se fosse boi, aos ditames da elite autoritária e atrasada que garante o neofascismo no Brasil. E vai estar sempre querendo derrubar o Lula. E a todos nós. Sem luz no fim do túnel, os profetas da escuridão assenhoram-se da condição de, entre aspas, militantes históricos, para realizar análises de conjuntura com base em parâmetros conservadores, que nada representam de forma direta a estúpida desigualdade social proporcionada pelo setor mineral, entre aspas, brasileiro, há dezenas de décadas. Esse setor cresceu para quê? Ele
apresenta taxas de crescimento maravilhosas. Na ditadura, fora da ditadura, na chamada democratização, entre aspas, nesse período fascista, ele cresce para quê? Para quem? Para quem ele cresce? Desenvolveu o quê? Num rápido levantamento da história, nota-se que é o setor da mineração, um setor de depredação, da extração do homem, da crueldade capitalista, da repressão e do totalitarismo. Toda a estruturação jurídica e institucional desse setor está comprometida com a maximização de lucros e reprodução do capital da grande mineração, que subordina a média, a pequena e o garimpo. Não é segredo para ninguém que é esclarecido que a Vale privada aumentou em 220% seus lucros do ano passado para o atual, para cá, para este ano de agora. Isso tudo apesar de Mariana e Brumadinho, que nos encheu de indignação e que encheu o brasileiro, tá, com lama. Também não é segredo que a formação de preço de minério de ferro é feita num conluio dessa empresa Vale com as australianas e com o governo chinês, ano após ano, com as empresas chinesas. Muito bem, e daí? A fórmula capitalista encontrada pelos, entre aspas, socialistas midiáticos, que buscam formar opinião, é simplesmente manipular a compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, a CEFEM, aumentando alíquotas, revogar a Lei Candir, se embasar no 14º Plano Quinquenal da China para aumentar a produção de 31 milhões de toneladas de aço por ano, em vez de tão somente o Brasil exportar 389 milhões de minério de ferro, de toneladas de minério de ferro. Assim eles dizem, se espelhando na China, que no Brasil haverá combate à pobreza. Muito simplório e nos arrebata a dizer que existem coisas mais avançadas. Essas iniciativas deles são paliativas. Essa CEFEM é uma cilada. Eu vi no tempo da Constituinte de 88. Eu acompanhei prefeitos, deputados e senadores de Minas Gerais nisso aí. É uma arrumação da época da Constituinte de 88, essa CEFEM. Isso para tentar demonstrar que haveria uma democratização da distribuição dos tributos, que sempre foram irrelevantes. Mas eles achavam que com a descentralização da destinação desses tributos para estados e municípios, após o finado Imposto Único sobre Minerais da ditadura do golpe de 64, estavam fazendo uma grande coisa para o povo brasileiro. Essa CEFEM é uma tintura de agrado a prefeitos e governadores para despistar os enormes lucros obtidos pelas grandes mineradoras. Estes lucros, sim, que deveriam ser destinados ao erário público e não aos falsos investidores que tudo recebem de graça da União.
essa união de capitalistas e não do povo brasileiro. Esta união que é dona dos recursos minerais, quando esses recursos minerais deveriam ser da nação e não dessa união. Quanto à Lei Candir, nem vale a pena a gente gastar tempo para discutir, colocar entre governadores e o governo federal uma discussão sobre repasses de perda do imposto de circulação de mercadorias e serviços, do ICMS no setor mineral. Já que ambas as esferas governamentais estão muito mais a serviço do capital do que do povo carente, salvo generosas e honrosas exceções, onde a gente tem governo de esquerda, governo estadual de esquerda. Nenhum governador até hoje portou-se ao lado dos brasileiros de seus estados para defender as populações circunvizinhas às minas, para minimizar a pobreza com ganhos da Cefem ou da pretensa revogação da Lei Candir, porque tudo isso depende de lei federal. E há governadores, muito mais governadores conservadores e bolsonaristas do que pretendíamos que não houvesse. Jamais se encorajam esses conservadores a afirmar que uma medida justa seria revogar, por exemplo, os títulos de lavra da Vale e outras grandiosas aí do setor mineral. Isso para quê? Para que transferidos para uma holding estatal de mineração, uma Minerobras, que os assuma, que os administre em prol dos interesses dos brasileiros, uma política mineral passasse a ser pública mesmo, e não privada. Não propõe um grande Congresso Nacional de Mineração para discutir a implantação de um novo marco regulatório para esse setor, para buscar uma harmonia com a economia ecológica, uma economia política restauradora da expoliação contumaz a que se sujeitou a grande maioria da população brasileira miscigenada, plural, repleta de minorias escravizadas e marginalizadas. Ao citarem a China, talvez esses midiáticos desejem criar um modelo para o socialismo brasileiro. Houve um tempo em que empunhar o livrinho vermelho do Mao Tse Tung era sinônimo de coragem numa época de ditadura. Nós, por exemplo, no tempo do ME, do movimento estudantil, fazíamos isso, mas isso passou. Hoje, empunhar a bandeira do combate ao fascismo atual talvez seja mais eficaz do que ficar entoando loas à economia chinesa. Porque no caso do setor mineral, funciona muito mais como uma economia de mercado. Lula tentou fazer um Congresso Nacional de Meio Ambiente quando ele governou. No final, o que se viu foram farpas trocadas entre as ministras Dilma de Meio Ambiente e Marina Silva de Minas e Energia. Eu troquei Dilma de Minas e Energia e Marina Silva de Meio Ambiente.
Isso porque não houve uma determinação de cunho socialista que contemplasse a harmonização da economia com a preservação da vida. Discutiram dentro de parâmetros conservadores. Como se quer fazer hoje? Fazer remendo. Nas brechas da discussão, é claro que falaram mais alto, nessa época desse congresso, as imposições do capital nacional estrangeiro associado para sufocar quaisquer tentativas de soberania nacional. Como sempre, o afrouxamento da coalizão, como um travesseiro sufocando o rosto, sufocou a vontade popular, levando para o arcabouço institucional burocrático do Estado o sustentáculo de maximização de lucro a qualquer custo. É cômico, se não fosse trágico. Levantar esses pontos específicos, por exemplo, de um projeto de lei de extrema-direita sobre política ambiental, enviado recentemente à Câmara dos Deputados e Senado Federal pelo Bolsonaro. Não há como remendar nada de proposições fascistas, porque elas já trazem no bojo a exclusão da democracia. Mesmo sendo essa democracia burguesa do chamado Estado Democrático de Direito. A adoção de uma economia ecológica mineral perpassa por critérios que não são encontrados hoje no parlamento brasileiro. Nós temos que eleger um parlamento avançado para que a gente mude, né, esses critérios. Valeria a pena um Conselho Nacional de Mineração sem representação popular autêntica? Óbvio que não. Serviria apenas para tentar legitimar o ilegítimo. Não cabe mais tapar o sol com a peneira das normas democráticas, entre aspas, de atuação de um sindicalismo dos trabalhadores do setor mineral manietado, sem representação de base, sem discussão política, um sindicalismo de resultados, um sindicalismo de iluminados, um sindicalismo de direita com feições de esquerda. Onde está a formação sindical? Onde estão as escolas sindicais da CUT? Onde estão as oposições sindicais fomentadas por essas escolas de viés socialista? Não é um desabafo, é um alerta. E nós voltaremos oportunamente, deixando claro que não queremos, de forma alguma, desincentivar a discussão de ninguém. Mas nós não podemos nos aliar a pensamentos, palavras e obras, como diz a Santa Madre Igreja Católica, Apostólica Romana, que comanda o gado, somente para satisfazer a instalação de um novo governo de coalizão sem respeito ao socialismo. Estou dentro de uma filosofia revolucionária, tentando resgatar um discurso revolucionário.
mas não temos condições objetivas, realistas, etc., não, para um discurso desse. Temos sim. Temos sim. Ouça quem tem ouvidos, não é? E vejam quem tem olhos. Leiam, 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 leiam muito. Muito obrigado.